Graças e paz, amados. Bem, depois de um sábado maravilhoso, né, que tivemos ontem aqui, com as nossas reuniões com os homens e com as mulheres, né? Retornar à casa do Senhor é sempre um prazer, uma alegria. E hoje nós queremos falar com os irmãos um pouco sobre a sua vida devocional. Como anda a sua vida devocional? Alguns chamam, como eu chamo de vida devocional, nosso momento, da hora devocional. Outros vão chamar de hora silenciosa, outros vão chamar de hora de ouro, não é? Esse momento quando nós reservamos, não é, no nosso dia a dia, um período para falarmos com o nosso Deus. Por que é muito importante nós conversarmos sobre isso? Nós passamos aí por um período de pandemia, quando nós fomos proibidos, por uma questão de saúde pública, de nos reunirmos. E ficamos aí 2 anos e pouquinho aí, sem essa possibilidade, ou quase 2 anos sem essa possibilidade de nos encontrarmos. A forma que foi encontrada para poder driblar esta dificuldade foi os cultos online. Mas nem todos puderam participar aí dos cultos online, por muitas dificuldades. Outros porque não gostam mesmo. Mas quando nós retornamos, quando retornamos aos nossos cultos presenciais, muitas igrejas, elas voltaram esvaziadas. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas, os irmãos, não souberam como viver uma vida cristã fora da igreja. Nós somos ensinados a praticar a nossa vida cristã dentro da igreja. Eu sei como eu posso orar dentro da igreja, como ler a Bíblia dentro da igreja, mas e lá fora? E no nosso dia a dia? Muitos irmãos naufragaram na fé porque não sabiam como desenvolver a sua vida cristã, a sua vida devocional diante de Deus, e parou, porque a vida cristã deles se resumia aos finais de semana, ou uma vez durante a semana, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Algumas pessoas se acostumaram a ouvir a voz de Deus somente na igreja. Só ouvem a voz de Deus quando há uma exposição da palavra do Senhor. Isso aí muitas pessoas tiveram essa dificuldade. Mas ouvir a voz de Deus não é só na igreja. A igreja é importante. Ouvir a voz de Deus não é só quando o pastor ou o professor ou o líder do departamento faz uma exposição bíblica. Todos nós temos a necessidade de ouvir a voz de Deus todos os dias. Todos os dias precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvirmos Deus falar, é muito simples. Assim como nós aprendemos que a oração é muito simples, ouvir a voz de Deus também é muito simples. Basta abrir a palavra e lê-la. Porque é o autor dessa escritura que fala aos nossos corações pela presença bendita do Santo Espírito, não é? Mas a pergunta é: quem pratica, quem tem uma vida devocional? Quem lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias? Amém. Muito bem. Isso. Então está mais ou menos, Mas vamos melhorar? Vamos melhorar, não é? Então precisamos fazer isso todos os dias. Muito bem. Então quem não tem uma vida devocional, hoje está sendo incentivado a fazer. Agora, quem já faz, quem tem uma vida devocional, como você tem feito a sua vida devocional? Como você tem praticado isso, não é?
Aí uma pergunta que nós podemos fazer, eu coloquei no grupo da igreja, se você quiser, está no grupo da igreja aí, eu coloquei já para os irmãos aí, o texto que eu estou usando aqui, não é? Então lá nós já colocamos, o nome do nosso estudo hoje é o método que nós vamos chamar de tríplice contingência. Tríplice contingência é um termo tirado da psicologia, não é? Quem desenvolveu esse método de estudo bíblico foi um pastor amigo meu, o pastor Jared Vieira Souza, não é? Ele é terapeuta, e quando ele me apresentou, não é, isso aqui eu achei muito bom, não é? Maravilhoso. Por quê? Porque nós temos que ter um método. Todos nós temos que ter um método. Às vezes você cria o seu próprio método, o seu próprio jeito, não é? Mas é bom que você conheça outros métodos, não é? Temos vários métodos de estudo da palavra de Deus que podem e devem ser aplicados, né, no nosso momento devocional. Porque tem métodos mais simples como este, né, que é um dos mais simples que eu vi, que eu conheci, e tem métodos mais complicados. E às vezes você fica mais tempo desenvolvendo o método do que no texto bíblico, não é? Então, tem métodos ruins, tem métodos bons, tem métodos mais fáceis e tem métodos difíceis. Mas, por pior que seja um método, o pior que você entenda que o método seja, é melhor que você tenha um método ruim do que não ter método nenhum. Mas não ter método é naufragar na vida cristã. Então precisamos tomar bastante cuidado com isso, não é? Antigamente nós tínhamos um método chamado OICA, e esse OICA, né, é um acróstico que significava observação, interpretação, correlação e aplicação. Então quando você lia o texto bíblico, e a primeira orientação você vai separar o texto bíblico e você vai ler esse texto bíblico pelo menos 10 vezes. Você vai ler o texto, até o texto internalizado, até você quase que citar o texto de cor. Aí depois que você se inteirou do texto, identificou a ideia central do texto, não é? Aí você aplica o método. Mas é bom falar um pouco sobre o texto, não é? O texto que nós vamos aplicar pode ser qualquer texto da palavra de Deus, qualquer texto, mas tem que ser um parágrafo completo, porque o parágrafo completo ele traz uma ideia completa, não é? Nós temos a palavra de Deus, vocês sabem, né, que só lá mais ou menos nos anos 400 que se foi colocado capítulos e versículos, né? O texto original é uma carta, um livro, não tem ali seus capítulos e versículos. Isso foi colocado mais ou menos nos anos 400 e foi observado isso aí, para que fosse feita essa divisão, para facilitar a nossa localização do texto. Mas quando você lê o texto, você precisa entender e compreender onde um parágrafo começa e onde um parágrafo termina. Tem algumas Bíblias que já nos auxiliam com isso, onde inicia um parágrafo e termina o outro parágrafo, os números dos versículos já vêm em negrito. Algumas Bíblias nos trazem essa facilidade. Outras Bíblias, elas já dividem os parágrafos e já colocam temas dos parágrafos, não é? Então também facilita. Você pode usar estes recursos. Mas tem alguns textos que esses parágrafos, essas divisões quebram alguns parágrafos no meio. Então, uma prática boa é você ler e você mesmo delimitar, identificar o parágrafo e delimitar. Uma das dicas que nós damos, né, aos irmãos aí da aula de português,
Temos um professor de português aqui, temos um professor de matemática aqui, mas também é bom em português, né? Tem, por exemplo, uma dica para você compreender quando inicia um parágrafo e termina o outro, é você prestar atenção nas conjunções. As conjunções mostram quando há o início e o final de um parágrafo, né? Pastor, o que é conjunção? Você volta lá na sua gramática e dá uma pesquisada, mas depois a gente conversa. Hoje vai ser corrido, não é? Então nós temos aí, você vai delimitar e escolher o seu texto. Mas a pergunta que eu quero fazer, inicial, sobre esta hora devocional é esta. Primeiro eu quero perguntar, como eu já fiz, como vai a sua hora devocional? De estudo e de oração. Já temos alguns irmãos que estão fazendo, outros que não estão fazendo. Quem não está fazendo, comece a fazer, não é? Porque se um dia vier uma outra determinação do governo, fechem as igrejas, para que você não naufrague na fé, não é? Então você precisa fazer isso todo o dia. Agora, para aqueles que têm feito a sua hora devocional, sua hora silenciosa, sua hora de ouro, a pergunta é, você tem que fazer para você mesmo: tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus, estudando a cada dia? Você tem crescido? Você tem visto esse desenvolvimento, seu amadurecimento, não é? Você tem visto que você tem vencido as tentações, vencido as lutas do dia a dia? Você tem vencido Satanás, não é? Você tem tido esse amadurecimento espiritual, não é? Então, isto que a vida devocional produz na vida de todo cristão, um crescimento espiritual. Além do crescimento espiritual, a outra questão que é tratada na hora devocional é esta: minha vida de comunhão com Deus é real? A minha vida de comunhão com Deus é real? Quando eu pratico a minha vida devocional, eu estou desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus. Agora, os irmãos que não fazem isso, desculpem, você não tem vida de comunhão com Deus. É impossível. Pode dizer o texto, por favor? Hã? Pode dizer o texto, por favor? Daqui a pouco nós vamos dizer o texto. Eu queria acompanhar aqui. Isso não, o texto é outra coisa. Aqui é só a introdução. O texto nós vamos falar daqui a pouco, que é o texto que está lá marcado, Neemias 8:10. Neemias 8:10. Muito bem, daqui a pouco nós vamos chegar lá, e quando chegar no texto já é praticável, não é? O pastor não está de brincadeira hoje, mas é praticável, não é? Então nós já aprendemos sobre oração, agora nós vamos falar sobre o estudo da palavra de Deus. Então, a minha vida de comunhão com Deus é real? Como eu sei que a minha vida de comunhão com Deus é real, não é? Quando eu estou ligado ao Senhor, na minha oração, no estudo da palavra de Deus, e quando eu tenho vencido o pecado na minha vida, não é? Isso se faz alimentando o meu espírito, preparando a minha alma. E se eu não ler a palavra de Deus, isso não vai acontecer, não é? Então nós precisamos fazer isso, escolher o texto, lê-lo várias vezes e aplicar um método, não é? Momento devocional. Para aproveitar melhor o seu momento devocional, uma dica que nós damos, né? Você tem que buscar o horário e o local tranquilo. Local e horário tranquilo. O Daniel fazia, né? Exatamente, o Daniel fazia. Eu descobri o meu horário e o meu local tranquilo. Meu horário é às 4 da manhã, quando a cidade está dormindo, e quando ela acorda não tem jeito de começar a lavar a louça. Não é? E quando meus filhos estão também dormindo, aí eu vou para a sala, coloco lá os meus livros lá, começo a ler e a orar. Esse é o melhor momento que eu tenho para poder ler e estudar a palavra de Deus. Não é uma prática que eu comecei a fazer e me abençoou muito. Eu tenho um compromisso, não é? Eu acordo 2 horas antes, e antes de qualquer coisa eu vou cuidar da minha vida espiritual. Se nós não fizermos isso, já formos direto para as nossas atividades, teremos dificuldades de
desenvolver uma vida espiritual, não é? Então eu estou falando o que eu faço, aí você tem que procurar o melhor método para você, mas para mim o melhor horário é este, não é? Por que eu adotei esse horário? Eu estudava outros horários? Sim, mas em outros horários tinha o barulho do vizinho, tinha lá o barulho das panelas batendo, não é? Você ouvia as pessoas conversando e eu tinha uma facilidade de dispersão. Já aconteceu isso com você? Você está lendo alguma coisa, daqui a pouco quando você vai ver, você já está na outra página, mas o seu pensamento está longe, você está automático, você fala, o que foi que eu acabei de ler? Está entrando outras informações. Exatamente, que não faz parte, que seriam as poluições, não é? Como é que eu faço? Eu leio e deixo o meu celular do lado, ligado aqui, e eu coloco ali uma música evangélica. Se a minha mente me dispersa para a música, aí eu volto rapidamente, não vamos para outros pensamentos. A Ana Marta, ontem ela mandava aqui nesse nome, que ela orava todo dia, meio-dia, mas aí diz que ela sentava na cozinha, colocava o pano de prato no rosto e orava. Isso. Aí, diz que as pessoas, algumas pessoas da rua dela batiam lá meio-dia, aí tinha uma mulher, não vai entender que meio-dia é o horário que ela está orando. Aí a rua inteira ficou sabendo. Ninguém batia no ela no meio-dia. Na hora dela, e aí, pessoal, colocar um pano de prato na cabeça, vai pôr na cozinha e vou orar. Isso era isso mesmo, para ter uma atenção plena, né? Não se distrair com nada. Um método muito bom, não é? Quem ora meio-dia já tem uma técnica boa aí. Pega o pano de prato e joga no rosto aí, tá bom? Então, mas tenha, querido, tenha o seu lugar e tenha a sua hora, não é? Tranquila, e faça disso um hábito todos os dias. Quando você faz isso um hábito, não é? Você sabe o horário que você vai fazer isso, ele depois é automático. Você acha que era fácil acordar 4 da manhã? Não, hoje eu acordo 4 da manhã sem precisar de despertador. O organismo já acostumou. E o meu filho, quando acorda, ele acorda 5 e pouco para ir trabalhar, ele fala, meu pai está ficando velho mesmo, nem dorme mais. Eu falei, não, eu durmo melhor que você, pode ter certeza disso. Então, queridos, nós precisamos saber que a vida devocional ela é importante, não é? Para a nossa vida espiritual, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e também para a nossa comunhão com Deus, para vencermos aí as dificuldades do mundo, tá bom? Até aqui alguma pergunta? Até aqui uma colaboração dos irmãos? Muito bem, vamos explicar este método, né? O método aí da tríplice contingência. Esse método, ele se baseia em 3 pilares, que nós vamos chamar o primeiro pilar, o primeiro fator antecedente, o segundo resposta e o terceiro consequência. Antecedente, resposta e consequência. Isso nós vamos pensar nisso olhando para o texto. O texto que nós escolhemos hoje, eu aproveitei que eu estava digitando aqui lá em casa, aí o irmão Gabriel colocou um texto aqui no grupo, eu falei, eu vou usar o texto que o irmão Gabriel colocou no grupo, que é Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias 8, versículo 10, que diz assim: E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Muito bem. Então, querido, o nosso método, o método da tríplice contingência, ele é um método também que é conhecido como uma análise funcional do texto. Uma análise funcional do texto. Esse método da tríplice contingência foi criado lá, não é, pelos psicólogos, para eles entenderem o comportamento da pessoa. Quando eles querem entender o comportamento, um dos métodos que é usado é esse método da tríplice contingência. E o pastor Jared, não é, ele
ele usando este método no seu dia a dia, depois ficou automático. Aí ele foi uma vez estudar a palavra de Deus e ele identificou. E depois ele começou a aplicar em outros textos, em vários textos. E ele falou que funciona. Aí ele me ligou, passou para mim. Aí eu falei, vamos começar a aplicar. Aí, em quem eu apliquei primeiro? Na esposa. A esposa vai fazer. Eu tinha outras coisas para fazer, não dava. A esposa auxiliar foi lá, fez. Falei, e aí, o que você achou? Ela achei muito bom, deu certo. E agora eu vou começar a fazer. Aí comecei a aplicar esse texto e os irmãos, eu fiz um dueto aqui, uma parceria com o irmão Gabriel, sem ele saber, sem o irmão Gabriel saber. O irmão Gabriel ele colocou dois versículos no nosso grupo de WhatsApp. O último texto que ele colocou foi Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. E o outro que ele colocou foi Romanos, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Lembra disso aí? E os irmãos perceberam que logo que o irmão Gabriel colocou, eu fiz um comentário, logo em seguida, na hora que o irmão Gabriel colocou, eu estava estudando o quê? Tríplice contingência. Aí o irmão Gabriel colocou, quando você estuda isso aqui, isso já fica na sua mente. A sua mente já fica praticamente que formatada para você entender isso aqui. Aí o irmão Gabriel colocou, eu falei, qual é o fator antecedente? Identifiquei. Qual que é a resposta ao fator antecedente? Identifiquei. Qual que é a consequência? Está ligado ao fator antecedente e a resposta. Aí já fiz rapidamente um texto lá e coloquei. Aí por que isso acontece? Eu usava muito o que eu acabei de falar, o OICA: observação, interpretação, correlação e aplicação. Aí às vezes alguém vê e fala, pastor, o que diz tal texto lá? Aí você fala o texto, eu falei, qual que é o texto? O que diz o texto? O texto diz tal coisa. Aí eu dou uma resposta rápida, aí a pessoa vai falar, uau, esse pastor é bom mesmo, né? É nada. É nada, é porque já tenho uma forma de pensar, já está sistematizado na minha cabeça. O que eu vou usar? Vou procurar um fator antecedente. O que é o fator antecedente? Vamos lá. O que é o fator antecedente? Nesse método tríplice, não é? Contingência, esse método se baseia em 3 pilares. Primeiro, identificar no texto fatores de estímulo e motivação, que pode ser Deus, que pode ser alguma coisa até mesmo do diabo, algumas circunstâncias ou outras coisas. Esse fator antecedente é algo que está além de nós, que está acima de nós, que não está ao nosso controle. Nós somos contingentes, né? Nós somos consequência daquilo. Nós não somos a causa, mas aquilo produziu alguma coisa nas nossas vidas, não é? Então eu tenho que identificar esse fator antecedente. No texto que nós lemos, de Neemias 8:10, o texto ou o fator antecedente aqui é o dia consagrado ao Senhor. Tem um dia consagrado ao Senhor, não é? Quem foi que estabeleceu esse dia consagrado ao Senhor? O próprio Deus. Deus estabeleceu. Então, primeira coisa, fator antecedente, o que vem antes de mim, o que está acima de mim, é o dia consagrado ao Senhor, determinado por Deus. Então você vai olhar o texto, você vai identificar esse fator antecedente. O que é acima de mim, antes de mim, o que eu não tenho controle, o que é que me influencia. Esse é o fator antecedente, não é? Outro exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o fator antecedente? Qual é o fator antecedente? Deus. O amor de Deus. Isso, é Deus, mas ali o texto diz que o fator antecedente é o amor de Deus, não é?
Então isso aqui vem antes de mim, o que está acima de mim, o que eu não tenho controle, mas que me afeta. Esse é o fator antecedente, não é? Então temos lá. Depois do fator antecedente, de identificarmos o fator antecedente, nós vamos identificar a resposta. Resposta, identificada no texto, é um verbo ligado ao fator antecedente. É o verbo. O que é essa resposta? Não é a minha resposta, mas é a resposta do texto, que nós vamos identificar essa resposta através do verbo que o texto apresenta. Então, identificar no texto um verbo ligado ao fator antecedente, não é? Então, lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é? Então eu tenho o fator antecedente, o amor de Deus. Temos uma resposta, não é? Que é um verbo, que não é a minha resposta, mas é a resposta que o texto apresenta. Por causa do amor, Deus deu o seu Filho unigênito. Muito bem. Aqui no texto de Neemias 8, qual que é a resposta aqui? Fator antecedente, o dia consagrado ao Senhor. A resposta, qual é o verbo que aparece ali, que está ligado ao fator antecedente? É não entristeçam, não entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, não é? Já começa a entender aqui que Neemias está dizendo? Nós temos um dia consagrado ao Senhor. Nós temos um dia consagrado ao Senhor. Qual que é o nosso dia consagrado ao Senhor? É o domingo. Nós consagramos esse dia ao Senhor. Muito bem. Então, nesse dia consagrado ao Senhor, é um dia de tristeza? Não, é um dia de alegria. Você está feliz? Você está feliz, Luciano? Dá um sorriso. Está muito sério, né? Agora acreditei. Não é? É um dia consagrado ao Senhor, é um dia de alegria, não é? É o que o texto está dizendo. Não vamos mais além do que isso. Lembre-se disso. Nós vamos até onde o texto nos permite ir. Nós não vamos além e nem aquém do texto. É o que o texto está dizendo. Fator antecedente, dia consagrado ao Senhor. Resposta que o Senhor quer que esse dia, não é, seja dada. É um dia de alegria, não é um dia de tristeza, não é? Então, quando você vier para a casa do Senhor, venha alegre, venha contente, venha feliz. Agora, se você faz esse estudo durante a semana, aí você já sabe, olha, domingo, como que eu tenho que me apresentar na casa do Senhor para o louvor e para o culto. Aí depois do fator antecedente, depois da resposta que o próprio texto dá, vem aí o terceiro fator, que é a consequência. Terceiro fator, que é a consequência. Consequência apresentada no texto também. E que será agora a nossa resposta. A consequência que o texto apresenta agora é a nossa resposta. É a parte prática do texto. Todas as vezes que você ler o texto da palavra do Senhor, não é? Saiba que Deus tem algo para te dizer, tem uma tarefa para você fazer, tem uma ordem para você obedecer, não é? Sempre vai ter alguma coisa ali para ser praticado, Aí então ele vai e fala dessa consequência, esse fator antecedente, não é? Identificar no texto um resultado ligado aos fatores antecedente e resposta. Esse terceiro fator denominamos consequência. Consequência apresentada no texto, que será a nossa resposta e aplicação. Aqui no texto de Neemias, a consequência é: comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado, não é? Com os que nada têm preparado. Muito bem. Então o que Neemias está dizendo aqui para eles? Olha, hoje é o dia consagrado ao Senhor. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia em que nós vamos nos reunir e nós vamos celebrar. E ali parecia que já era batista, né?
Onde nós nos encontramos, onde nós nos reunimos, onde tem festa, tem comida, tem alimento, não é? Isso, tem alimento, não é? Vocês viram que eu estou na mesa que foi preparada ontem, né? Ficamos aqui até quase 11 horas da noite. Quase que eu perdi a hora hoje. Quase que perdeu a hora, né? 8 horas. É, eu só fui embora depois que a cabeça estava vazia. Quando a cabeça estava cheia, a gente ia ficando lá. Porque este é o clima. E agora a gente está falando, nessa celebração, nessa festa, que é a nossa resposta, porque este é o dia do Senhor, eu vou comer e vou beber do melhor que eu tiver, mas eu tenho que prestar atenção no meu irmão. Se tiver alguém que não tem nada preparado para esse melhor, eu vou repartir com ele. Ou eu vou chamá-lo para almoçar e fazer a refeição comigo, ou então eu vou dar os proventos, né, para que ele faça a sua refeição com a sua família. Fazendo aplicando este método, né, da tríplice contingência, então aqui você lê o texto e você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que Deus espera de você. E agora, queridos, o que é o mais maravilhoso disso aqui é quando você faz, né, e você chega a essa conclusão, você chega a esse resultado, você se sente motivado a no outro dia fazer a mesma coisa e ver o que Deus tem para falar para você de novo. Porque se você ler, eu li e não entendi, isso aqui está muito complicado, não é? Aí no outro dia você vai e pega outro texto. Vou trocar de texto porque está complicado, vou pegar outro texto, pega outro mais difícil ainda, aí você se desmotiva. Mas quando você tem o hábito de ouvir Deus falar com você diretamente, isso é maravilhoso. Aí você vai praticar todo dia. Aí pode vir pandemia, pode vir dificuldade, pode vir tudo, que você vai aprender a desenvolver a sua fé dentro da sua casa. E aí quando você vem, não é? Aí você vem já também alimentado, você vem fortalecido, e o seu culto aqui pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença. O Júnior levantou o dedo. Muito bom. Assim, só um cuidado que às vezes nós temos que tomar, porque a gente tem o hábito de ser preguiçoso. Por mais que leiamos todos os dias, quem tem essa rotina, né, de ler a Bíblia todo dia, ter o seu momento devocional, somos muito preguiçosos, principalmente na leitura. Eu sei que isso não se aplica a todos, mas eu digo por mim mesmo. E eu sei que boa parte de nós somos assim. Às vezes a gente pega um versículo ou um pequeno trecho de um texto bíblico, né, que a gente já está habituado a lidar com ele, e quando o Senhor citou, isso é um método desenvolvido por psicólogos, né? Quando a gente vai trabalhar em hermenêutica, que é o estudo da interpretação bíblica, a gente tem uma série de regras hermenêuticas para usar no texto, para entender o texto e aplicá-lo. Das principais perguntas dessas regras é descobrir qual é o assunto do texto. Às vezes a gente vai ler um trecho, vai ler um versículo, e não vai estar totalmente claro qual é, sobre o que aquele texto está tratando. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de empenho e procurar, onde começou, né? A gente trata isso como uma película, um trecho, uma porção que trata a respeito de um determinado assunto. Alguém escreveu aquilo por quê? Para quem? Com qual intuito, né? Para quem escreveu? A gente não vai aplicar todas essas regras, mas o mínimo é que a gente tenha, né, o cuidado de saber onde aquele assunto começou, a respeito do que aquela pessoa está tratando. Porque às vezes a gente tem até uma brincadeira, né, na sala de hermenêutica, a gente falar que às vezes a gente trata um texto fora de contexto para defender os pretextos. Exatamente. Né? E aí a gente acaba dando errado muitos textos da Escritura. Você lê uma receita de lasanha e acaba fazendo uma farofa. Você foi alimentado, mas não estava falando especificamente daquilo. Então a gente é muito bom, né? É uma aplicação muito prática, né? É um método aqui bem objetivo, simples de ser aplicado, mas é bom a gente sempre tomar mais cuidado, de ler um pouquinho a mais. Não é difícil de entender, vamos esperar um pouquinho mais aqui, não vou perguntar, para que a gente não incorra em erro e acabar aplicando no texto erroneamente. Isso. Mas muito bom.
Então, o irmão falou a mesma coisa que eu falei no início, sobre o cuidado do texto. Né? O cuidado do texto é você pegar o quê? O que foi que nós falamos? Um parágrafo completo. O parágrafo completo. Por isso que você precisa ler e entender onde começa a ideia e onde termina a ideia. Não é? Aí você fazendo isso, não é claro que aí você vai incorrer menos neste perigo, não é? O que tem falado com o irmão João Júnior, não é? De você tirar o texto do seu contexto. Mas espera, o irmão, quem pediu a palavra? Mas só assim você separa em duas partes. Sim. Leitura bíblica e estudo bíblico. Isso, exatamente. Tem isso na empresa. Você recebe um texto, você faz uma leitura para ter uma panorâmica geral. Isso mesmo. Depois você vai estudando, você vai abrindo aquilo. Exatamente. Né? Dessa forma, dentro do contexto todo, Isso. Né? Isso mesmo. Então, a leitura bíblica, não se preocupe. Cita, é bem sistemático para você fazer a leitura bíblica. Vai lá e lê. Agora, o estudo bíblico, não. Aí você tem que parar e fazer isso, aplicar isso. Isso mesmo. E lembre-se do outro conselho que eu dei. Antes de aplicar o estudo bíblico, o método, quantas vezes você vai ler o texto? 10 vezes. Leia o texto 10 vezes antes de aplicar o método. Bom, o método é falho, com certeza. O método é falho, mas não tem método perfeito. Não tem. O único método perfeito é a revelação ou a iluminação do Espírito Santo dos nossos corações, não é? Mas leia bastante antes de aplicar. Irmão Márcio. Pastor, esse texto aí seria um exemplo do método. Isso. Não necessariamente você vai pegar o versículo. Não, é só um Você vai exemplo. pegar o capítulo. Isso. Você está mostrando de forma prática no capítulo como aplicar o método. Exatamente. Isso mesmo. Isso aqui é só para dar o exemplo, porque eu aproveitei o texto que o irmão Gabriel colocou no texto, lá no nosso grupo, né? Falei, deixa eu aproveitar esse mesmo texto para os irmãos verem como é praticado, né? Praticado. Irmã Sônia agora. Eu estou achando isso aí que você está fazendo muito importante, porque eu conheço assim, muitas pessoas que lêem muita Bíblia várias vezes, lê, e aí na hora mas não pratica nada. Isso. Porque ela não detecta o que é para ela praticar, ela só lê. Só Ela lê. tem o hábito de ler, ela gosta de ler, não pratica nada. E aí tem uma vida que vai muito com dificuldade, a pessoa não percebe que está dando dificuldade e a forma de praticar. Isso Porque mesmo. às vezes você pode até ter um pouco menos, não querer ler tanto, e você põe em prática. E aquilo vai se tornar um hábito, igual a pessoa falou, vai tornar um hábito, e aí você põe em prática. Mas muitas vezes a pessoa não identifica o que é a pôr em prática. Isso Então mesmo. esse método aí é muito interessante, até como avivamento, porque a pessoa ela vai começar a ver o que ela tem que praticar daquilo que ela leu. Por exemplo, domingo passado eu preguei em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. O que é isso? É um parágrafo. Hoje nós vamos do versículo 18 até o 35, ou 38, é o outro parágrafo. Então sempre tem que, até mesmo no capítulo, você vai ter um ou dois parágrafos, ou o capítulo todo é um parágrafo, né? Infelizmente, nem sempre essa divisão que nós temos por capítulos e versículos nos ajuda muito, mas às vezes eles quebram uma linha de raciocínio muito ruim. Às vezes o capítulo começa com a palavra cortando, ou seja, está concluindo uma ideia. Aí você pensa que mudou o capítulo, só assuntos não tem nada a ver. Vai ver os parágrafos na hora da interpretação, que é muito melhor do que os capítulos. Exatamente. Eu furei a fila do ele. E, por exemplo, Mateus, né? Mateus, o Sermão do Monte. Tem gente que pensa que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. Mas é lá ele só vai terminar no capítulo 7, versículo 35. Não é? Essa ideia do parágrafo, quando a gente está falando parágrafo, não é parágrafo que começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Isso. É algo maior. Algo maior, exatamente. A ideia. Esse parágrafo é a carta inteira. Né? Isso, exatamente. Você vai ler a carta inteira para entender. Isso mesmo, com certeza. Quanto maior você ampliar a sua leitura, com certeza é melhor. A sequência. Hã? Então, justamente essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele muda o assunto. Ele muda o assunto. Você tem um livro, não é? Depois a gente vai estudar sobre livros. Você tem um livro. Todo livro ele tem um propósito.
Os capítulos, os versículos, os parágrafos, eles vão tudo girar em torno deste propósito. Quando nós lemos um texto bíblico, também tem um propósito. Tem um tema principal e depois você tem os temas secundários. Então, é sempre importante você identificar qual que é o tema principal. Não é? Quando você pensa na questão do fator antecedente, geralmente o fator antecedente é esse tema principal. Vamos voltar o livro e fazer um curso de hermenêutica. Isso. Aí a gente vai descobrir. Muito bem. O que é hermenêutica, pastor? É a ciência da interpretação. Vocês estão falando grego hoje. Mas é a igreja que fala grego. Mas é a interpretação, método de interpretação da Bíblia. Antes de eu entrar no livro, eu pensava que o parágrafo era começo ali igual o Júnior falou. Como o final era o parágrafo. Aí eu aprendi, que começa com, principalmente na NVI, né? Bem especificado lá, começa com a letra negrito. Isso. E aí vai uns 10 capítulos, aí depois começa outro em negrito. Então ali é um parágrafo. Exatamente. Inteirinho, às vezes é Isso. 10, então ali é só uma. Exatamente. Mas tem falha, viu? Mas tem falha. Isso que o Júnior falou, tem falha. Mas foi o método que foi adotado, né? Inclusive até eles falam, esqueci o nome do camarada que fez esta. Você lembra, Érico? Que fez, né? Inclusive ele lia o texto bíblico e colocava os capítulos e os versículos enquanto ele estava viajando. Aí eles até falam que alguns saiu errado porque a carruagem pulou e ele bateu no lugar errado, não é? Mas foi um homem que ele fez e nunca mais ninguém mexeu com isso, tá bom? Então, primeira parte teórica, tranquilo? Agora vamos encerrar a parte teórica. Vamos ao lado aqui, tem as mesas ali sentadas, vocês vão se assentar à mesa, tem caneta. Hã? Mais lanche. Agora lanche espiritual. Venham comigo, por favor.